Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, Esporte Entre Amigos. Com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Tico Ferenci, na técnica, Gabriel Santana. Hoje, 9 de janeiro de 2024. Daqui a pouquinho, tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região. Muito boa noite, ele. Zezito Oliveira. Boa noite, Galego, boa noite, galera de Humildes, boa noite, galera da bancada aqui, nosso amigo Gabriel, nosso diretor Nair Santana. Estamos aqui mais uma vez com o nosso futebol, nosso esporte entre amigos, e hoje, mais uma vez, falando de futebol na Bahia, no Brasil e no mundo. Para todo torcedor brasileiro, nós estamos aqui hoje, mandando aquele recado. 18 horas e 5 minutos, falar aqui da Copinha. Jacuipense conquista, estão eliminados da Copa São Paulo de 2024. Dois clubes baianos se despediram da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira. O Esporte Clube Jacuipense ficou no empate 1-1 contra o Grêmio Novo Horizontino no Estádio Municipal José Vess, em Cravinhos. Com o resultado, o Leão do Cisal terminou a primeira fase na terceira colocação no Grupo 6, com 4 pontos. Na chave se classificaram Chapecoense e Novo Horizontino. Já o Conquista perdeu de virada para a Portuguesa Santista por 3-2 no Estádio Municipal Giglio Portugal Pitini, mais conhecido como Estádio Baetão, na cidade de São Bernardo do Campo. Com o revés, o time conquistense encerrou a primeira fase na lanterna do Grupo 25, com apenas um ponto somado. Juventude e São Bernardo se classificaram. Nessa quarta-feira, a dupla Bavi entra em campo em busca da classificação. Após estrear empatando por 0-0 com Joinville, o Bahia foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2-1. O tricolor caiu para o terceiro lugar no Grupo 21 com 1 ponto e, para se classificar, precisa vencer o Atlético Guaratinguetá no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. O jogo está marcado para as 11 horas. Já o Vitória empatou sem gols com o CSA no último domingo, mesmo jogando quase todo jogo com 1 a menos. Com o resultado, o Leão chegou aos 4 pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo 30. Nessa quarta, o Vitória enfrenta o líder Ibratina, às 13 horas no Ibratina Arena, situado no bairro da Moca, em São Paulo. Em segundo, com 4 pontos, o Leão precisa de um simples empate para passar de fase. Aí está Jacuipense e o Vitória da Conquista eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Zé Vitor Oliveira. Rapaz, é uma pena nós vemos, a gente vê os clubes baianos em matéria de participação, é bom porque traz uma certa cancha para os atletas, esses atletas jovens, mas em relação a resultado, felizmente nós estamos já acostumados. E a maioria dos clubes aqui, principalmente os clubes do interior daqui da Bahia, eles vão mesmo só por questão de participação e para colocar o jogador no mercado. E esperar que Bahia e Vitória faça aí, melhore aí a sua campanha e chegue às finais, que é para ver se pelo menos se traz um vice-campeonato. Qualquer coisa que trouxer de lá já é bom. E vale também pela participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é um grande revelador de talentos para o futebol brasileiro. Pois é, acho que vai dar Palmeiras de novo esse ano, viu? Aí acreditando, Palmeiras foi eliminado já, não? Flamengo foi o ano passado. Eu tô dizendo, esse ano deve dar o Palmeiras aí. 18 horas e 8 minutos. E pai de Neymar teria transferido 800 mil e cedido advogado para auxiliar na defesa de Daniel Alves. 800 mil, cara.
Preso em Barcelona há quase um ano, Daniel Alves, de 40 anos, teria recorrido a um amigo para custear sua defesa. De acordo com informações do portal UOL, o pai de Neymar teria transferido algo em torno de 150 mil euros, cerca de 800 mil reais para o lateral, além de ter cedido um advogado para defendê-lo. Daniel Alves está sem acesso aos seus bens e enfrenta uma disputa pelo seu patrimônio. Ele teve uma ruptura com sua ex-mulher, Dinorá Santana, e com isso suas contas foram bloqueadas, sendo alvo de uma ação por não pagamento de pensão alimentícia. O valor que teria sido transferido pelo pai de Neymar teria como objetivo para a multa de atenuantes de reparação por dano causado. Esse montante pode reduzir a pena de Daniel Alves. Em caso de condenação, o seu pagamento está previsto na lei espanhola. Além disso, Gustavo Sisto, um dos representantes jurídicos mais antigos das empresas de Neymar, pai, foi constituído como procurador de Daniel Alves no dia 28 de junho de 2023. No mesmo dia, o lateral destituiu da gestão do seu patrimônio a ex-mulher, Dinorá Santana. De acordo com o portal, o staff de Neymar afirmou não ter nada a declarar sobre o assunto. Daniel Alves, de 40 anos, está preso desde janeiro do ano passado em Barcelona, acusado de violência sexual contra uma jovem de 23 anos. O suposto crime teria acontecido no dia 30 de dezembro de 2022 em uma boate na cidade espanhola. Então tá aí, além de estar cumprindo a pena, vai ser condenado, né, vai ser julgado. O Neymar não pode usufruir dos seus bens. Ele teria aqui, como diz aqui a matéria, tomar dinheiro emprestado na mão do Daniel Alves, tomar dinheiro emprestado, 800 mil reais para poder seguir, dar o andamento do processo aí para pagar advogado. Tem que ter dinheiro para pagar esses advogados e não são baratos, né? Que é uma questão dessa, é uma questão que tem que ter advogados bons para poder pelo menos minimizar a pena do Daniel Alves. Agora você veja o que é a situação da vida de um cara, como muda completamente as coisas. Daniel estava numa vida tranquila, rapaz, curtindo, jogando o futebol dele, ganhando o dinheirão dele, e se mete numa encrenca dessa. Ainda bem que ele tem amigos como o Neymar, que pode lhe emprestar, que são poucos amigos que tiram uma quantia dessa para emprestar, para tirar o cara de uma encrenca, de um problema. Mas eu acredito que tudo vai se resolver, ele vai cumprir a pena dele. Pode ser, quem sabe, pelo fato de ele ser um cara famoso, conseguir uma redução de pena. E daí, quando sair de lá, botar a cabeça no lugar e dizer assim, pelo amor de Deus, eu vou olhar para onde é que eu vou, qual é o bar que eu vou, porque jogador de futebol, ele tem que saber que essas criaturas, essas Maria Chuteira, só se aproxima do jogador no intuito de tirar e lucrar alguma coisa. Então, vamos torcer para que Daniel Alves resolva o problema dele e quem sabe ainda sair de lá e ainda jogar um bom futebol, que ele é um grande atleta, pelo menos pela nossa seleção brasileira, ou então em algum clube aqui do futebol brasileiro. Eu acho que o Daniel Alves, ele, pela idade dele, acho que ele não vai mais jogar futebol. Ele vai parar igual o Robinho, né, para procurar até evitar situações aí adversas, como foi o caso do goleiro Bruno, que tentou, aí tá aí no time na primeira divisão, aí não sei, na segunda divisão do Rio de Janeiro, o goleiro Bruno, mas a situação é complicada, um cara que comete esse tipo de situação, a imprensa, a torcida pega no pé e não deixa o cidadão em paz, né, devido ao cara ser famoso. Então é complicado, como você falou muito bem, que sirva de lição, sirva de exemplo para esses jovens que estão começando aí a vida em qualquer parte de situações que envolvam situações de ficar famoso, né? Tanto como jogador de futebol, ator, cantor, astro do cinema. Então por aí que vai. Então a situação é essa aí. Vamos torcer para que as coisas aconteçam. A gente está aqui, que a justiça seja feita. A gente não pode ser uma pessoa para estar torcendo e ficar em cima do muro, não. Tem que ser feito justiça. Se o Daniel tem culpa no cartório, ele vai pagar por isso. Se não tiver, vai ter a liberdade dele e vai seguir a vida dele normal. Eu acho que para jogador de futebol não vai ser, né? Você vê que o jogador Cuca, ele foi liberado agora na Suíça, né? Do estupro que estava sendo lá, aquela situação toda. Comandou vários times aqui no Brasil, principalmente o Atlético Mineiro, veio pro Corinthians, não entendi por quê.
né? Aquela situação toda também com o Cuca, mas já foi livre, então o Daniel vai ser essa mesma situação aí, vai pegar, se for condenado, alguns anos de cadeia. Se não for condenado, vai voltar para o seu país normal, vai ficar na Espanha, não sei, ou vai voltar aqui para Bahia, morar em Juazeiro, que é a cidade dele natal. Vamos torcer que tudo ocorra na mais legítima normalidade, Zezinho. E encerrar a carreira no Bahia, que é o grande sonho dele, né? Mesmo velho, eu acredito que pela idade... Não, agora também ele não vai encerrar porque é Grupo City. Grupo City não vai querer. O negócio né, piorou. Um cara condenado, sei lá. Ele vai lá pro Juazeirense. Vai ficar lá com seus patrimônios lá. E aí, nesse último fim de semana, há uma nova torcedora do Fluminense em Porto Alegre. E o nome da menina é Laura Nense Farias de Santana. Ela nasceu na última sexta-feira e foi registrada pelo pai na última segunda. O amor de Wagner Santana passou para a filha, está escrito e comprovado em cartório. Então o cara registrou a filha com o nome de Laura Nense em homenagem ao Fluminense Carioca. As pessoas, eles têm cada mania, né? A gente tem que respeitar o ser humano e essas idolatrias, eu particularmente não gosto muito, mas enfim, ele é o pai da criança, né? Botou o nome da menina com quase o nome do time do Fluminense, né? Laura Nense. E apesar do susto, a mãe Jamile levou numa boa, porque ainda o que mais pegou é que ela é torcedora de outro time. Aqui, deixa eu ver, ela falou aqui que é torcedora do da Jamile, falou que é torcedora de outro time aqui, mas não está dizendo o nome não. Então, é isso aí, torcedor apaixonado. A mulher do rapaz é torcedora torcedor apaixonado, colocou o nome de Laura Nense na filha, em homenagem ao Fluminense do Rio. A pessoa, se a moda pega pra ela quando for Nense ali. E se fosse Flamengo, é pra ser isso, né? Se fosse Flamengo, era Laura Mengo. Laura Mengo. Rapaz, o que é isso? 18 horas 15 minutos, falar em Mengo, Dela Cruz chega ao Rio e diz que escolheu o Flamengo, tendo outras ofertas. Tinha muita gana de vir. O presente de Natal dos rubro-negros chegou ao Rio de Janeiro, anunciado pelo Flamengo no dia 24 de dezembro. Nicolas Dela Cruz desembarcou na cidade maravilhosa no início da tarde dessa terça-feira para se apresentar ao seu novo clube. Ainda no aeroporto do Galeão, deu sua primeira entrevista no Brasil para o Flá TV. Muitas expectativas, muito contente de chegar ao Brasil, tinha muita gana de vir, encontrar as pessoas, o corpo técnico, os companheiros. Estou muito feliz. Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família. Um novo projeto de vida muito importante para nós, também passar a uma equipe tão grande como o Flamengo. Estamos muito contentes, afirmou, confirmando que o lobby dos companheiros uruguaios pesou. Falei com o Gilgan Arrascaeta e com o Varela. Me falaram tudo do clube. Creio que isso foi um pontapé final para tomar a decisão de vir. Então tá aí o Dela Cruz. Cerca de 20 torcedores do Flamengo estiveram na área de desembarque, aguardando o Dela Cruz. O meia veio direto do Uruguai, em voo fretado pelo clube, que pousou por volta das 13h50 e recebeu a camisa 12 em homenagem à torcida. Mas ainda não há definição do número que irá usar. Na saída do aeroporto, só repetiu que estava feliz diante da imprensa. Talvez pelo horário aí, né? 13h50 da manhã, 20 torcedores. Não foi aquela mesma euforia do Everton Ribeiro aqui no aeroporto de Salvador. Então tá aí o Dela Cruz, uma grande contratação também do Flamengo. Flamengo que vem pensando alto na temporada 2024, Zezito. 18 horas e 17 minutos, vocês que querem mandar seu áudio para aqui, né? Pode mandar seu áudio, o número da rádio é esse aí. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Pois esse é o número da rádio. Daqui a pouquinho deve ter aí nosso amigo Carlos Rosa. Um abraço, Carlos Rosa. 18 e 18. Mas não faça só como Carlos Rosa não, viu? Vocês, torcedor do Vitória, pode também mandar seu áudio aqui pra rádio. Não fique com vergonha não.
Cadê Formiguinha? Alô, Formiguinha, manda até ódio pra cá, meu irmão. Vamos aqui falar aqui das listas de dispensa da equipe do Bahia. O Bahia mandou aqui uma lista aqui. Raul Gustavo, zagueiro, tá voltando pro Corinthians. Lucas Mugni, fim de contrato. Meia encerra seu ciclo no clube. Vinícius Mingotti, atacante. Matheus Klaus, goleiro. Vitor Jacaré, né? O Matheus Klaus aqui, o Gabriel disse que já vai tarde. Vitor Jacaré também tem uma matéria aqui se despedindo da torcida, do clube. Gustavo Henrique, zagueiro, vai para o CRB. Douglas Borel, lateral, emprestado para a Portuguesa. Denis Júnior, bom goleiro que já estava no Vila Nova, renovou também aí com Vila Nova. Camilo Cândido, lateral, acertou proposta no futebol mexicano. Miqueias, volante, volta de empréstimo e vai para o Ituano, agora para o Ituano. Matheus Bahia, lateral, negociar, vai para o Ceará. O Chaves, lateral, volta a ser emprestado. E Marco Antônio, meio campista, que vai defender o Remo. Então tá aí, são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais do que um time, né? Mais do que um time de futebol aí, a lista de dispensa do Esporte Clube Bahia. Manda um abraço meu amigo Ronaldo Alves, tá na sintonia, ligadão com a gente aqui na nave mãe, a Rádio Mix 89.9, diretamente de Birimbau, Zezito Oliveira. E o Bahia, depois dessa grande meta que é a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e outras competições que vem por aí, teria que fazer mesmo um limpa nesse elenco, que estava com esse monte de jogadores aí, que na verdade, eu mesmo, particularmente, nenhum desses aí que foi dispensado, eu queria mais no elenco do Bahia como diretor. E o São Paulo superou a concorrência do Sport Clube Bahia e oficializou a contratação do atacante Ferreirinha. 26 anos, estava no Grêmio e o Clube Paulista vinha conversando há algumas semanas e encontrou muita dificuldade em fechar o negócio, principalmente após o Bahia entrar na disputa. O Bahia está entrando na disputa de tudo quanto é jogador e está bagunçando com tudo. O Esquadrão entrou na disputa, disposto a fazer o pagamento à vista e o valor pedido pelo time gaúcho, enquanto o São Paulo pretendia parcelar a quantia. Então o Bahia está entrando forte e ofereceu pagamento à vista para contratar Ferreirinha, só que não deu certo. E o São Paulo foi lá e tá fechando com o jogador. Porque agora os caras sabem que é uma empresa, é o Grupo City, tem dinheiro, não é problema para o Grupo City. E os caras estão de olho aberto. Se facilitar, o Grupo City vai, tá e pega, né? Vai lá, bota grana no negócio e pega. Então, quase que o Ferreirinha estaria aqui no Bahia, viu? E desde o início, o desejo dele era de jogar no São Paulo, principalmente porque seu pai e toda a sua família torce pelo Clube Paulista e fizeram bastante pressão para ele assinar com São Paulo. O clube postou na rede social uma foto de uma festa de aniversário de Ferreirinha em janeiro de 2008, que teve a temática só São Paulo, tudo enfeitado de São Paulo. Então ele, por causa da família, ganhou essa concorrência com São Paulo. E o cara tem direito de ser feliz. 18 horas 22 minutos e de saída do Botafogo, o zagueiro volta ao radar do Bahia para 2024. Em busca de reforço para a zaga, o Sport Clube Bahia está novamente interessado no zagueiro Vitor Cuesta, do Botafogo. Segundo informações divulgadas pelo influenciador Matheus Barbaço, do canal Somar Bahia, no meio de 2023, o esquadrão chegou a negociar com um defensor de 35 anos, mas o clube carioca exerceu a opção de compra, junto ao Internacional, pagando 2,6 milhões. Apesar de ter contrato até dezembro de 2024, Cuesta está de saída do clube carioca. Inclusive, ele nem se reapresentou junto com o elenco. Além do Bahia, outro interessado no jogador é o Inter de Miami, dos Estados Unidos. O Botafogo tentou até envolver o zagueiro na negociação pelo volante Gregory, mas não teve sucesso. Então tá aí o Cuesta, né, que é natural de La Plata, da Argentina, pode pintar aí no esquadrão para a temporada 2024. E o Bahia reformando seu elenco. Vitor Cuesta é um grande nome, um grande zagueiro, zagueiro de porte, sabe jogar, sabe sair com bola. Então o Bahia tá canhoto, zagueiro canhoto, com certeza. Então o Bahia tá atrás, tá fechando uma grande contratação. Tomara que dê certo, que o Bahia tá precisando, que o setor que o Bahia mais carente
que o torcedor mais está enraivado com o Bahia é com essa defesa que, pelo amor de Deus, tomando cada gol, que Deus me livre. Lembrando, antes dos comerciais, lembrando que o Cuesta fez um bom primeiro turno, né, junto com o Adrielson, na zaga do Botafogo, mas depois a coisa desandou, né? O Adrielson já foi embora, né, pro Lyon da França, e a defesa do Botafogo no segundo turno do campeonato desandou. Então tem que melhorar também essa questão defensiva da equipe do Bahia. Se o Cuesta vier também para aqui pro Bahia, o Rogério Ceni vai ter um grande trabalho para poder, não porque o cara é de nome, é Cuesta, Canu, é Vitor Hugo, não, tem que acertar. Não pode estar tomando esses gols bestinhas que o Bahia vem tomando aí. 18 horas e 24 minutos, tem comercial, Gabriel Santana. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75991183539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego.
Sou eu, de volta às 18 horas 28 minutos. Venha você, meu amigo. E o Vasco. Zezito Oliveira. O Vasco acertou nesse último fim de semana a contratação do atacante David, de 28 anos, que pertence ao Internacional e chega por empréstimo de 1 ano lá na equipe Cruz Maltina. Revelado pela equipe do Vitória, David também já passou por Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo. Em 2023, ele disputou 39 jogos pelo time paulista, com 5 gols marcados e 3 assistências. Natural de Vitória do Espírito Santo, David Correia da Fonseca é cria da divisão do base do Vitória, onde se profissionalizou e ganhou destaque sendo bicampeão estadual no ano de 2016 e 2017. E ao todo, ele disputou 109 jogos e marcou 16 gols. Em janeiro de 2018, foi negociado com o Cruzeiro por 8,5 milhões, mas não conseguiu se despontar. Sem receber salário, entrou na justiça e conseguiu se desligar do Clube Mineiro, acertando com o Fortaleza, que desembolsou 5 milhões para adquirir parte do seu direito. Lá no Leão do IPC, ele reencontrou bom futebol, sendo bicampeão cearense em 2020 e 2021. Peça importante na conquista da vaga inédita da Copa Libertadores. Com bom futebol, ele atraiu o interesse do Internacional, que desembolsou 10,8 milhões por 45 do seu direito econômico. No Colorado, não conseguiu se firmar e foi emprestado em 2023 ao São Paulo, e a pedido do Rogério Ceni, com quem trabalhou lá na equipe do Fortaleza. Então, essa é a trajetória do grande... Eu acho ele um grande centroavante. Agora, é um cara que, sei lá... Ele joga mais pelas beiradas, né? Ele não é um centroavante de referência, de área. O forte do David é jogar pelas beiradas, principalmente ele pelo lado esquerdo. Mas é um jogador de porte, jogador forte. E ele tem os lampejos dele, tem hora que ele dá uma de David aí e dá certo. 18 horas e 30 minutos e Lucas Esteves é novidade no início da segunda semana da pré-temporada do Vitória. A segunda semana de pré-temporada do Vitória começou nesta segunda-feira com uma novidade. O lateral esquerdo Lucas Esteves se apresentou ao clube e conheceu os novos companheiros de time. Ele é o 10º reforço contratado pelo Rubro Negro para a temporada 2024. O Lucas Esteves se apresentou por volta do meio-dia e iniciou as avaliações físicas e exames médicos no Centro de Saúde Performance do CT Manuel Pontes Tanajura. O novo reforço do Vitória é formado na base do Palmeiras e estreou como profissional em 2019. Ele também recebeu oportunidades entre 2020 e 2021, ano em que foi emprestado para o Colorado Rapids dos Estados Unidos. Nos anos seguintes, Lucas Esteves voltou ao futebol brasileiro e vestiu as camisas de Fortaleza e Atlético de Goiás, sempre por empréstimo. Então tá aí o Lucas Esteves, a novidade nos treinamentos aí do time rubro-negro, Zezito. 18 horas 31 minutos, mais um aqui do Vitória. Fábio Mota confirma interesse do Vitória em goleiro do Bragantino, mas avisa, prioridade é camisa 10. O Vitória já contratou 10 jogadores para a temporada 2024, mas segue ativo no mercado de transferência durante participação na central do mercado nessa terça-feira. O presidente Fábio Mota confirmou o interesse do clube no goleiro Maicon Cleito, do Bragantino. Contudo, o gestor afirmou que esta não é uma prioridade. A prioridade é trazer o 10. Só temos o Mateuzinho, que eu acho que vai ser uma das grandes revelações do Campeonato Brasileiro. Ele, Maicon Cleito, é um dos nomes que estamos estudando no setor de análise. Não fizemos proposta porque temos um objetivo, trazer esse 10, completou o gestor. Ainda sobre a procura por Maicon Cleito, o presidente do Vitória lembrou que o clube tem outros 3 goleiros à disposição, mas pontuou que a diretoria está em busca de uma 4ª opção para o setor 2024. O Vitória está indo atrás de goleiros aí. O Lucas Arcanjo, claro, é evidente, não pode ficar só confiando no Lucas Arcanjo. Competição longa, a temporada 2024, onde tem vários torneios que o Vitória vai disputar. Mas o Fábio Mota diz que a prioridade aí é contratar um camisa 10 à altura do plantel rubro-negro, Zezito. E complementando essa notícia sobre o Vitória tem 4 competições para disputar:
Copa do Baiano, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que o Vitória vai entrar a partir da terceira fase, e o Brasileiro da Série A. E em entrevista a um canal aí, o presidente Fábio Mota apontou as metas do clube para o próximo ano. Segundo ele, a ideia é chegar nas finais do Baianão e Copa do Nordeste e alcançar as oitava ou quarta de final na Copa do Brasil. Na Série A, ele pretende brigar por uma vaga na Sul-Americana o ano que vem, galera. Então o Fábio Mota está de olho no objetivo que o Vitória consiga êxito nessas competições que vai disputar e, se possível, conseguir uma vaga na Copa do Brasil. Copa da Amizade aqui, mandar um recado aqui, Copa da Amizade, um abraço meu amigo Raimundo Bispo, tava conversando com o Raimundo Bispo, né, antes de começar o programa. Então tem aí a semifinal, dia 14, domingo agora, às 9 horas da manhã, primeiro jogo Flamengo e São Gonçalo. E no segundo jogo, Bahia de Magalhães e Arena. O time da Arena é o time de lá de Humildes, né, representante de Humildes, estádio Bispão Pau Seco Humildes. Vai ser 2 grandes jogos, e esse jogo aqui, o segundo jogo, Bahia de Magalhães versus Arena de Humildes, vai ser um jogaço de bola aqui. Então convidando a todos vocês aí do distrito de Humildes a participar dessa semifinal, grande semifinal, no campo do estádio Bispão, no Pau Seco, no distrito de Humildes. 18 horas 35 minutos, 18h35. Temos áudio aí, meu irmão Gabriel Santana? Acho que temos um áudio aí, viu? Vamos lá. Boa noite. Boa noite, esporte entre amigos. Ronaldo, Zezito, Galego, Nailton Santana, toda essa turma maravilhosa aí do Esporte Mais. Meu querido Galego, você tem toda a razão quando você falou que Daniel Alves não tem mais chance no futebol. Porque mesmo que ele tivesse com 30 anos de idade, ele não teria condições mais de voltar a vestir a camisa de nenhum time aqui no futebol brasileiro, porque a coisa ia pegar pro lado dele, que a imprensa e a torcida não perdoa. Você está lembrado de Cuca ter um envolvimento de uma menina aí, tem mais de 30 e tantos anos, foi nos anos 80, parece, esse negócio que aconteceu, ele tinha 20 e poucos anos, e pipocou esse negócio. O ano passado ele foi contratado pelo ser treinador do Corinthians, e a torcida caiu pesado em cima dele, estrupador, ele não aguentou ficar, acho que nem 15 dias, nem 20 dias, caiu fora, o treinador Cuca. Então, o torcedor não perdoa essa safadeza de treinador, de jogador, de dirigente, de nada. Eu vi também aquele José Maia se envolveu com uma menina também na Rede Globo, foi afastado, um cara famoso, e por aí vai. Esses caras sempre se envolvem com essas baboseiras aí da vida e perdem a credibilidade. Um abraço a todos, meus queridos. Tamo junto aí, sempre ligado. Valeu, meu amigo Carlos Rosa. É isso mesmo, Carlos Rosa. Você falou tudo aí, aquilo que nós comentamos aqui, fica meio que complicado, né? Ficaria meio complicado o Daniel Alves voltar a jogar futebol. Tem alguma coisa aí, Zezito Oliveira? Tem aqui, a Confederação Brasileira de Futebol já se prepara para eleger em janeiro, ainda sem dia definido, o seu novo presidente. Mauro Silva, tetra com o Brasil em 1994, aproveitou para prestar o apoio a Reinaldo Carneiro Bastos por suposta irregularidade no último pleito. Edinaldo Rodrigues foi despoito do cargo em dezembro de 2023. Em uma nota oficial, o volante destacou a atuação de Bastos como presidente da Federação Paulista de Futebol. Em sua gestão na Federação Paulista de Futebol, no qual eu tenho orgulho de participar, segundo ele, foi reconhecida pela seriedade, correção e principalmente por ouvir todos sempre pensando na evolução do esporte. Então, Mauro Silva, na sequência, aproveitou para falar que o Edinaldo Rodrigues já estava sem projeto nenhum na CBF e perdeu completamente o domínio do futebol brasileiro. Então, o pessoal lá do Sul, como todo mundo já esperava, principalmente nós aqui nordestinos, já conseguiram se livrar de Edinaldo e vão eleger nova diretoria para a CBF para o ano que vem. Eu já vi tantas coisas piores na CBF, né? E graças a Deus tiraram lá o Ricardo Teixeira e alguns outros que estavam lá mandando na CBF. Mas, enfim,
Pessoal lá, eu acho ainda que existe essa situação do preconceito pro cara ser nordestino, né? 18 horas 38 minutos, Gabriel Santana, nossos comerciais. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo, e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a Nave Mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Voltei, 18 horas 42 minutos, 18h42, fala aqui do Bahia. Bahia! Mais uma vez aqui, Bahia faz proposta pro zagueiro que jogou com Ceni no São Paulo. Além do experiente Vitor Cuesta, que não deve permanecer no Botafogo em 2024, o Sport Clube Bahia também está de olho em outros zagueiros no mercado. De acordo com informação do portal Gol, o esquadrão fez uma proposta pelo zagueiro Lianco, de 26 anos, que pertence ao Southampton da Inglaterra e está emprestado ao Agarafa do Catar. É cada nome, viu? O defensor jogou com Rogério Ceni no São Paulo em 2015, é o Lincoln, né? E tem aprovação no atual treinador do Bahia. No entanto, ainda segundo as informações, ele não estaria interessado em retornar ao futebol brasileiro nesse momento. Então tá aí, o Bahia tá procurando zagueiro, onde foi a parte mais sofreu na temporada passada. Tá em busca desse jogador que também jogou com ele, o Lincoln, e o Cuesta. Vamos ver, o Lincoln já disse aqui que não quer voltar pro futebol brasileiro. Então o Bahia tá procurando zagueiro e vamos ver se o Vitor Cuesta, né, que está aí à disposição, possa pintar
no time do Bahia, Zezito. E por meio das suas redes sociais, o atacante Gilberto, ex-Bahia, se pronunciou oficialmente sobre o mau momento que ele vive como jogador do Cruzeiro. Afastado pelo clube celeste, centroavante assumiu os erros, evitou transferir responsabilidade e demonstrou otimismo quanto ao seu desempenho na temporada de 2024. Então Gilberto não está se dando bem no Cruzeiro e eu acredito, eu tenho certeza praticamente que na próxima temporada ele vai procurar outro time, porque lá não deu para ele não, galera. Lá não deu pro Gilberto, mas quem sabe não possa ser que ele dê certo em algum time aqui no futebol brasileiro. E além aqui o Fábio Mota, ele está dizendo aqui, Fábio Mota revela acerto com o atacante que estava jogando na Série A. Além da busca por um camisa 10 para disputar posição com o Mateuzinho, único meia de criação do elenco, o Sport Clube Vitória ainda deve trazer mais um atacante de beirada e 2 laterais, um esquerdo e um direito. Em entrevista ao Globo Esporte, o presidente Fábio Mota revelou que está praticamente acertado com um atacante de lado de campo que estava jogando a Série A. A prioridade é um 10 e um beirada para o lado do Oswaldo. Temos o Oswaldo, o Matheus Gonçalves. Do outro lado, trouxemos o Eric Castilho, jogou na LDU e fez gol no Flamengo, e o Yuri Castilho. Mas a gente precisa de mais um lateral esquerdo e mais um lateral direito, projetou Fábio Mota. Acho que fechei o atacante de beirada hoje. Acho que hoje a gente mata a questão da beirada. É uma beirada que estava jogando a Série A, completou o presidente do Leão. Quem será? Será que é o menino que estava no Cuiabá? Não, outro, de beirada. O Gley é o que jogou no Bahia, né? O atacante que jogou no Bahia, me falha a memória aqui. Tem um que jogou no Bahia que estava no Cuiabá, o baixinho, jogou no Corinthians também. A Roda pode nos auxiliar aí, alguém que estava aí, né? Que está assistindo o programa, vai nos auxiliar, mas não quer dizer que pegou esse atacante. Então, já acertou tudo aí o Fábio Mota, um jogador de beirada para reforçar o Sport Clube Vitória, agora na temporada 2024, Zezito Oliveira. E antes emprestado ao Atlético de Goiás, Lucas Esteves agora defenderá a camisa do Vitória. Em entrevista a um site do Globo Esporte, é esse mesmo, galera, que você falou? Lucas Esteves? Lucas Esteves. Fábio Mota confirmou o desfecho da negociação e falou aqui, deixa eu ver aqui, Lucas Esteves aqui, e também busca a contratação do clube, que também vai... o jornal aqui, a reportagem aqui tá meio obscura. Nós vamos apurar aqui direitinho, daqui a pouco daremos mais notícias sobre a contratação de Lucas Esteves, galego. O jogador é Cleison, o jogador que eu fui buscar aqui agora, o Cleison, atacante, que jogou no Bahia, jogou no Corinthians, mas ele tava no Cuiabá. Já o Fábio Mota disse que já acertou com esse atacante de beirada, não é que eu estou dizendo que seria o Cleison, mas o certo é que ele já acertou com um atacante de beirada para a temporada 2024. Maiores detalhes, né? Acho que no decorrer dessa semana ainda deve sair o nome desse atacante de beirada que o Sport Clube Vitória contratou. E Jacaré se despede do Bahia nas redes sociais. Foi uma honra vestir esse manto. Acertado com a América Mineiro, o atacante, né, Victor Jacaré, último, utilizou as redes sociais para ser despedido do Sport Clube Bahia nessa terça-feira. O jogador de 24 anos tinha contrato até dezembro de 2024, mas não estava nos planos de Rogério Ceni e acertou a rescisão para assinar com o Coelho. O atleta destacou os bons momentos que viveu no clube e agradeceu a torcida. Hoje encerro o meu ciclo nesse clube que me abriu as portas e me proporcionou viver grandes momentos no futebol. Não poderia deixar de agradecer primeiramente a Deus por tudo que eu vivi, aos profissionais que tive a honra de trabalhar e à torcida do Bahia que sempre me apoiou nos momentos difíceis. Foi uma honra vestir o manto tricolor. Obrigado, postou o Vitor Jacaré. Ele agora vai seguir para o seu time aí, né, que é o América Mineiro, que contratou o Vitor Jacaré, Zezito Oliveira. E o Vitória tá entrando em negociação para a contratação do goleiro Maicon Cleito do Red Bull Bragantino. É esse o goleiro que você falou? Isso. A informação foi revelada pelo jornalista Danilo Sardinha
e confirmado pelo repórter Anderson Matos. Em 2022, pelo Bragantino, ele fez 2 jogos. Em 2023, fez mais 2 jogos. O nome dele é Maicon Cleito Paulo Azevedo. Tem 25 anos, 1,91 m de altura e já atuou pelo Santa Cruz e Red Bull Bragantino. Então é esse o novo goleiro que está sendo sondado pela equipe do Esporte Clube Vitória. E Vitória empresta zagueiro Marco Antônio para Clube Paulista. Fora dos planos do técnico Léo Condé para a temporada 2024, o zagueiro Marco Antônio está de saída do Esporte Clube Vitória. O defensor de 23 anos foi emprestado para a Portuguesa, onde vai disputar o Campeonato Paulista. Pouco utilizado na Série B do ano passado, o atleta também tinha proposta de Náutico e Figueirense. Ele tem contrato com o Leão até dezembro de 2024. Na Portuguesa, Marco Antônio vai reencontrar os meia Eduardo, que pertence ao Vitória, e Giovanni Augusto, que foi campeão da Série B pelo Leão no ano passado. A equipe conta com o lateral direito Douglas Borel, ex-Bahia, e é treinado por Dado Cavalcante, com passagem pela dupla Bavi. Então tem vários atletas que jogou aqui no futebol baiano, né? E atleta já conhecido aí, que atuou com ele no próprio Vitória, o Marco Antônio, que também pode atuar de terceiro zagueiro ou cabeça de área. Boa sorte aí pro Marco Antônio, Zezito Oliveira. 18 horas e 50 minutos aqui em Birimbau. Ronaldo Alves está falando que aqui, Ronaldo Alves, o Bahia já acertou com Vitor Cuesta. Ele vai se apresentar ainda essa semana, tá aí. Aí, meu amigo aqui, setorista, da noite setorista, Ronaldo Alves, aquilo que nós estávamos falando aqui na programação. O Vitor Cuesta, né? Maiores detalhes daqui amanhã na programação do programa Esporte Entre Amigos. Então, torcedor do Bahia, alô, meu amigo Carlos Rosa, o zagueirão do Botafogo já acertou com tricolor de aço. 18h50, 18 horas e 50 minutos, 18h50. Vamos ver aqui o que temos aqui. 18h50. Vitor Ferraz é o novo diretor de operações e relações institucionais do Bahia. O Esporte Clube Bahia anunciou nesta terça-feira novo diretor de operações e relações institucionais. Trata-se de Vitor Ferraz, que foi vice-presidente do clube entre 2017 a 2023 na gestão Guilherme Belitani. Ele também atuou como gerente jurídico no Esquadrão, onde está desde 2013. No seu novo cargo, Ferraz vai ter como principais atribuições o relacionamento com instituições como a CBF, Federação Baiana de Futebol, órgãos governamentais, agentes e autoridades públicas. Então tá aí o Vitor Ferraz, mais novo diretor de instituições do Grupo City. Zezito. E o Vitória, o Sport acertou o contrato com o atacante Gustavo Coutinho, que vestiu a camisa do Leão em 2022, o atacante artilheiro da Série B em 2023 pelo Atlético de Goiás com 14 gols marcados. Ele virá para a Ilha do Retiro em definitivo com um contrato de 4 anos. Os valores ainda são mantidos em sigilo e o negócio já foi selado entre os envolvidos. Coutinho é guardado nos próximos dias lá em Recife para se juntar ao elenco que fez a pré-temporada lá no CT do clube. O atacante tem contrato com Fortaleza até o fim desse ano, mas cindirá e o Fortaleza foi onde se destacou na categoria de base até ganhar as primeiras oportunidades como profissional. Então o Sport está na caça, contratação de novos jogadores para a sua equipe e um deles é Gustavo Coutinho. E o elenco do Bahia já está em Manchester, né? Vamos conferir aqui a programação de treinos. A delegação do Esporte Clube Bahia já desembarcou em Manchester, na Inglaterra, onde fará sua pré-temporada. O elenco tricolor ficará até o dia 21 de janeiro, treinando no CT do Manchester City, principal clube do Grupo City. Além dos recém-contratados, Jean Lucas e Everton Ribeiro, outra novidade na relação foi o volante Sidney, que estava atuando na Copinha, mas deixou a competição para se juntar ao grupo. O tricolor divulgou a programação de treinos da semana. Quarta-feira, 11 horas, treino no CT do City. Quinta-feira, 11 horas. Quinta-feira, dia 11, 7 horas e 13 horas, treino no CT do City. Sexta-feira, dia 12, 7 horas, treino no CT do City.
Sábado, dia 13, 7 horas e 13 horas, treino no CT do City. Programação divulgada no horário de Brasília. Então tá aí, Bahia fazendo a pré-temporada, né? Que chegou lá em Manchester para poder pegar mais experiência com essa grande pré-temporada, onde o Everton Ribeiro falou que vai ser maravilhosa, Zezito Oliveira. E com certeza a equipe do Bahia está no caminho, está contratando contratações pontuais. Essa contratação de Everton Ribeiro mesmo, isso vai dar um grande alento no meio campo do Bahia, que estava carente de um jogador inteligente, jogador que chamasse a responsabilidade, que tem o Cauli. Mas o Cauli sozinho ele não resolve, porque ele aí não vai ter competitividade. Então Cauli e Everton Ribeiro no meio campo do Bahia, meu amigo, vai ser se eles se combinarem, vai ser uma maravilha. E o Bahia, eu tenho certeza que esse ano fará uma bela campanha nas competições que vai disputar. 18 horas e 54 minutos. Mandar um abraço pro meu amigo Zeca do Fumo. Alô, Zeca do Fumo e a sua esposa Pro Florenice. Ligadão todos os dias, não perde um programa aí na Rua do Fogo, no distrito de Humildes. E ex-diretora da CBF pede afastamento de Edinaldo Rodrigues. Denúncia de assédio. Pedido foi protocolado pela arquiteta Luísa Rosa, que foi diretora de Patrimônio e Infraestrutura da Confederação Brasileira de Futebol. A FIFA afirma que a liminar do Supremo Tribunal Federal, que levou Edinaldo Rodrigues de volta à presidência da Confederação Brasileira de Futebol, evitou que o Brasil corresse o risco de ser excluído de competições internacionais. Nessa segunda-feira, uma comitiva da FIFA e da Conmebol visitou a sede da CBF na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Os representantes participam de reuniões com dirigentes para avaliar a situação política da entidade. Edinaldo havia sido afastado no início de dezembro pela Justiça do Rio. Na época, o Judiciário Fluminense entendeu como ilegal um acordo entre o Ministério Público e a CBF, firmado em 2022, que definiu as regras para a eleição que levou Edinaldo ao comando da entidade. Já o ministro Gilmar Mendes, do STF, considerou o risco de a seleção não participar do torneio pré-olímpico e, consequentemente, da Olimpíada de Paris. O diretor de assuntos jurídicos da FIFA, Emílio Garcia, reforça que a entidade máxima do futebol não aceita interferência externa na administração das confederações e, por isso, não reconhecia a destituição de Edinaldo. Após a visita desta segunda-feira, Edinaldo elogiou a decisão do STF e a postura da FIFA. O caso ainda vai ser analisado no plenário do STF, mas ainda não há data para o julgamento. Ainda em dezembro, a FIFA e a Conmebol enviaram uma carta à CBF informando que queriam acompanhar de perto, o processo político pelo qual a confederação passa. Elas ainda pediram que nenhuma eleição fosse realizada até a visita da comitiva. Então tá aí, CBF com esses embrolhos a ser resolvidos. Tem essa moça, essa mulher que está denunciando o Edinaldo de assédio lá na Confederação Brasileira de Futebol, Zezinho. Você já viu, o torcedor observe a situação que chegou a CBF hoje em dia. A CBF está uma verdadeira bagunça. Todo dia é escândalo, não sei o que, dirigente envolvido com assédio sexual. O Edinaldo Rodrigues está sem moral nenhuma na CBF e eu tenho certeza que ele não vai retornar jamais lá para a CBF, porque a vontade dos desportistas do Sul é que quer ver Edinaldo Rodrigues de costa da CBF. Ele deu mole, provando que ele não tinha, porque eu, na minha opinião, acho que ele não tinha competência nenhuma para estar assumindo esse cargo da CBF. Porque Edinaldo Rodrigues foi dirigente de quê? Federação Baiana de Futebol. Não tem a bagagem para chegar a ser um dirigente de CBF. Ele entrou pela janela e está saindo pela janela também. A gente aqui, Zezito Oliveira, a gente está querendo fazer uma enquete aqui. Vocês, torcedores do Bahia e Vitória, o que é que vocês estão achando? A gente vai tentar fazer essa enquete das contratações do Sport Clube Bahia e das contratações do Sport Clube Vitória. A gente vai chegar aqui num acordo aqui para a gente fazer essa enquete com os torcedores de Bahia e Vitória, ok? Chegamos ao final de mais um programa Esporte Entre Amigos. Agradecer a audiência de todos vocês e muito boa noite e até amanhã, se Deus permitir.
Boa noite, minha querida Berimbau. Boa noite, galera de Humildes. Estamos aqui mais uma vez, encerrando o nosso programa Esporte Entre Amigos. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um Esporte Entre Amigos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.